Recebo aqui no nosso estúdio Lívia Pessoa, já Missão Estúdio, Missão Política. Hoje à tarde você esteve acompanhando aí mais uma reunião com o prefeito Silvio Mendes, onde ele falava sobre esse pacote de medidas para contenção de gastos, né, Lívia Pessoa? Vamos então trazer um pouco sobre o que ele colocou nesse pacote. Isso, Aline. Durante todo o dia foi falado sobre essa contenção que vai ocorrer de forma coletiva nas contas do município. Sabemos que já publicamente existem algumas demandas e déficits no orçamento municipal que são bilionários. Hoje teve mais uma reunião, só que foi aquela com a presença de todos os secretários do município, de todas as pastas, e também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, e foi destacado pelo prefeito algumas medidas que vão ser prioritárias para fazer essa economia imediata dessas dívidas, Aline. Uma economia que ele espera que resulte em mais de 200 milhões ao fim do ano, não é isso? Porque, mas vai ficar bem longe ainda do que a dívida maior que foi anunciada por ele, mais de 3 bilhões de reais. Mas essa contenção que ele, como ele mesmo disse, para a sobrevivência de Teresina, né, do município. Vamos detalhar aqui, então, como é que ficou definido esse pacote depois dessa reunião da comissão, também a formação de uma comissão para estudar todas as possibilidades. Começam a surgir as primeiras ações. Isso, Aline, hoje foi o dia D para determinar quais são esses primeiros passos. Dentre eles estão ditos que todas as nomeações elas vão ser suspensas por tempo indeterminado, ou seja, cargos, comandos de pastas, mudanças, todas vão ser suspensas até segunda ordem e ela não foi anunciada. O prefeito disse que vai primeiro fazer esse equilíbrio de contas para que volte a haver essa regularidade dentro da gestão municipal de Teresina. Também o prefeito Silvio Mendes, ele preveu essa economia de 20 milhões de reais por mês, que somados até o final do ano vai totalizar pelo menos 240 milhões de reais, mais de 200 milhões, como você falou, que é a expectativa. Mais cedo ele havia falado que a ideia era 100 milhões anuais. Agora, com o detalhamento dessa reunião, com o entendimento coletivo com todos os secretários, foi determinado que, pelo o andar da carruagem, deve ser 20 mensal, 20 milhões de reais por mês economizados e ao final do ano de 2025, pelo menos ali 240 milhões economizados nas pastas. E ele também falou sobre as despesas, como aluguel, eles não vão ter reajuste, ou seja, logadouros que recebem essa prestação, essa ocupação da Prefeitura de Teresina em forma de aluguel, não vão sofrer reajuste por meio, por exemplo, da inflação, do fluxo do monetário, né, que existe do ramo imobiliário, não vai ter esse reajuste, vai ser o que foi determinado no início do contrato, pelo menos em primeiro momento. Então deve haver aí um diálogo com os proprietários dos imóveis, que são hoje ocupados por órgãos, por entidades da Prefeitura, para que eles tenham um pouco de paciência e não reajustem, até para poder honrar esse compromisso do aluguel todos os meses. Tem mais medidas aqui. Isso. A manutenção dos custeios básicos, água, energia, tudo isso deve ser mantido, não pode subir nenhum tostão. Exato. A famosa manutenção predial, né? Aquelas demandas básicas que ocorrem em todos os prédios que necessitam desses serviços, luz, água, em algumas secretarias gás, né? Devido a fogão. Então, tudo isso exige uma prestação de serviço que deve ser equilibrado ali, gota a gota, na ponta do lápis, para que não haja nenhum aumento inesperado. E foi importante a presença do presidente da Câmara Municipal, Enzo Samuel, até porque em um momento mais difícil da Prefeitura, há alguns rumores de desentendimentos, de desgostos, assim, de falta de alinhamento, talvez, entre alguns membros da Câmara, alguns vereadores. E o presidente da Câmara estava lá exatamente para tentar contornar toda essa situação. Isso, o presidente Enzo Samuel foi a convite do prefeito Silvio Mendes para participar dessa reunião, representando a Câmara Municipal de Teresina, o Legislativo Municipal, para dar também esse aval, mas não somente o aval, ele escutar todas essas dores do município e compreender, até facilitar na hora de um diálogo com os demais parlamentares na casa, na questão burocrática também de aprovação de projetos. Então, existe sim uma comunicação, pelo menos salutar, entre os dois poderes. Bom, prefeito Silvio Mendes, então, falou sobre
todas essas ações que devem ser tomadas a partir de agora. Vamos ouvir. Nós estamos fazendo um esforço para fazer uma redução de custo de despesas da ordem de 20 milhões de reais. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos buscar e provavelmente a gente vai conseguir. Segundo, estão suspensas, por tempo indeterminado, qualquer nomeação a qualquer título em todas as instâncias da Prefeitura. Suspensão total. E, naturalmente, aquelas despesas que você não pode evitar, por exemplo, aluguel de imóvel, tem vários imóveis alugados. Eles não terão reajuste, a Prefeitura não tem capacidade de fazer reajuste nesse momento. E despesas correntes, despesas que você não tem como energia, água, que é como qualquer cidadão na sua casa, né? Então, é uma questão tão lógica, racional, que se você fechasse a Prefeitura, fechasse todos os hospitais, fechasse o HUT, todas as escolas, parasse com tudo que a Prefeitura faz, e faz muito, pode até não fazer o tanto que a gente precisa, mas se ele fechasse a Prefeitura durante 6 meses, passasse a metade do ano fechado, aí a gente pagava a conta. Nós tínhamos que fechar durante a metade do ano. Está entendendo a gravidade do problema? É isso. Ele até faz essa indagação. Está entendendo a gravidade? Mas o prefeito também, ele ressalta que é preciso honrar com o pagamento dos servidores todos os meses. Ele não abre mão disso. Isso, Aline, ele deixou bem claro que existe essa prioridade, por mais que haja uma contenção de gastos, ainda assim os servidores são prioridade. Pode deixar que eu continuo daqui, Lívia. Então, ele diz que é realmente uma prioridade, né, pagar os servidores. E como, claro, durante toda uma pressão, toda essa situação acaba tendo pressão por todos os lados. E como a gente estava antecipando aqui na conversa, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Enzo Samuel, foi até lá para conversar, negou pressão dos vereadores junto à prefeitura e ele fala sobre isso. Estamos aqui participando para contribuir no que for necessário, porque afinal de contas, se as finanças do município não se equilibrarem, quem sofre principalmente com isso é a população mais vulnerável, que precisa de um sistema de saúde público de qualidade, que precisa de um transporte público de qualidade, que precisa de uma limpeza urbana com qualidade. Então acredito que esse é um compromisso de todos. Não existe qualquer tipo de pressão, pelo contrário. Eu acredito que todos os parlamentares compreendem a situação de Teresina. A Câmara vem aprovando com responsabilidade os projetos que chegam da Prefeitura àquela casa. Lógico que cada vereador, dentro da sua autonomia e sua independência parlamentar, tem suas posições, mas a Câmara vem contribuindo. Bom, é um papel importante esse que ele está assumindo aí de mediador mesmo, de quem vai contornar qualquer tipo de situação ruim que envolva a Prefeitura e Câmara Municipal nesse momento tão delicado. Lívia, recomposta? Recomposta. Mais cedo, essa situação também já tinha sido abordada com o líder da Câmara Municipal. Isso, Aline. O vereador Bruno Vilarinho, ele é líder da gestão na Câmara Municipal e ele destaca justamente esse entendimento entre os poderes. Enzo Samuel, ele participa dessa discussão como um representante da Câmara, então ele está ali no seu papel institucional, de chefe de um legislativo municipal. O Bruno Vilarinho, ele age como interlocutor, como esse mediador entre os poderes. Ele fala que mesmo que hajam algumas resistências na oposição, o entendimento é compreender as dificuldades momentâneas que Teresina passa. Eu acredito que a Câmara nunca irá ser contrário a medidas que vão trazer resultados positivos para Teresina, né? A gente sabe da organização que a Prefeitura de Teresina está montando, dos ajustes fiscais que a Prefeitura tem montado e como aqui todos os que fazem parte da gestão do Dr. Silvio Mendes sempre falam, a curto prazo não se entregará resultados, mas a médio e longo prazo a população de Teresina verá resultados surtirem efeito. Nós estamos vendo uma programação da Prefeitura de Teresina em relação à limpeza pública, em relação à saúde, em relação à educação e esses resultados vão surtir efeito e a população está começando a sentir. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que respeitar o momento. O pessoal comenta, mas já são 5 meses. 5 meses é muito pouco para quem entrou numa prefeitura. 5 meses é muito pouco. Dr. Silvio Mendes é uma pessoa que a gente não tem como, assim, não esperar algo de bom. Foi prefeito dessa cidade, saiu com 92% de aprovação, é uma pessoa que não tem problema nenhum, é uma pessoa que sabe trabalhar e que conhece as necessidades de Teresina e com certeza a população de Teresina terá resultados positivos com essas ações que a Prefeitura de Teresina está tomando.
Bom, são críticas que vêm principalmente da oposição. Claro, a oposição está fazendo seu papel de também fazer suas fiscalizações, suas cobranças e suas críticas. E a prefeitura, quem está aliado à prefeitura também tem que fazer essa moderação. Até o vice-prefeito de Teresina, Jeová Alencar, falou sobre esse assunto, avaliando essa insatisfação na Câmara e diz que quer contar, sim, com todos os vereadores. É um estudo e sugestões, aí cabe ao prefeito tomar as decisões. Então é melhor que ele possa passar para você as informações. Então, esse assunto agora, a partir de agora, deve entrar num outro capítulo, depois de tantos mediadores, né? Isso, Aline, porque a previsão é que até o final do ano deva se estabilizar com essas medidas que foram tratadas. Então, mais os 8 meses que restam, ficaria ali na casa de 160 milhões poupados por ano, né, até o final desse ano, e completando ali o começo do próximo ano, que também já se espera que tenha também uma segurada. Então, a média é que seja esses 200 milhões e entender também quais são as dificuldades que são a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo é fazer com que qualquer gasto que seja que possa ser poupado ocorra. Então, pelo menos esse foi o entendimento da reunião. Pelo que eu pude perceber, todos estão imbuídos ali a fazer essa mudança e continuar esse papel, né, de fazer com que haja economia. Olha só, vamos acompanhar aqui essa reportagem, Lívia, porque Teresina foi a única cidade da América Latina selecionada pelas Nações Unidas para realizar pesquisas sobre os efeitos das mudanças climáticas em mulheres grávidas. Esse trabalho foi apresentado hoje no Palácio da Cidade. O documento assinado detalhará as ações adotadas pela Prefeitura da capital em combate ao aquecimento global e mudanças climáticas. O Fundo das Nações Unidas pretende levar a experiência de Teresina para outras cidades que enfrentam problemas semelhantes aos do Piauí. Teresina ganhou o ano passado um prémio global, exatamente nesta área que tem a ver com a saúde da mulher e o ambiente climático. Nós queremos muito beber da sabedoria que foi os resultados e as recomendações deste estudo, para que possamos, através da experiência aqui, também iluminar essas ações no mundo inteiro. O prefeito valorizou o diálogo com a instituição internacional e salientou a importância de medidas adotadas para a saúde das mulheres. Nosso calor, que tem vantagens e algumas desvantagens, mas com o viés de olhar sobre a proteção da mulher, da maternidade, da vida, do meio ambiente. Então a gente está dando aqui as boas-vindas para que coisas que nasceram aqui, como por exemplo a licença maternidade de 6 meses, quando a gente recomenda que toda criança que nasce deve ser alimentada exclusivamente pelo leite materno durante 6 meses, nasceu aqui. E essa lei virou nacional através do Congresso Nacional, mas nasceu aqui. Então a gente aprende e a gente ensina. São experiências que aperfeiçoam ou melhoram a qualidade de vida de cada um de nós. As Nações Unidas avalia medidas adotadas em todo o planeta e modula políticas públicas para regiões com maior vulnerabilidade social. O memorando também terá como foco central a saúde da mulher. Dentre as medidas adotadas na capital, a representante do Fundo das Nações Unidas salientou a importância de ações no auxílio a gestantes e explicou que as mudanças climáticas oferecem riscos a mães e bebês em todo o planeta. E isso gera um interesse, principalmente quando olhamos para a saúde das mulheres e mulheres gestantes, assegurando também que elas tenham tanto a experiência gestacional como o parto seguro. É um estudo curioso, né? Pouca gente entende, sabia da necessidade desse estudo e que mais que esse estudo seria feito aqui na nossa capital. Para você ver como nós temos uma terra tão quente que vários estudos são feitos aqui em Teresina, muitas outras partes do Piauí, mas especificamente aqui na capital,
baseado nesse efeito do calor, nesses efeitos, na verdade. Um tubo de ensaio mundial. A Teresina, ela tem essa peculiaridade, não somente Teresina, o próprio Piauí, ele possui climas muito diversos dentro de um próprio estado, e ele, por ser um estado que ele acaba tendo um distanciamento retangular, né, ele é... É uma meia, né, na verdade? Ele assim, toda vez eu comprido, né? Exatamente, toda vez eu falo errado. Primeiro eu falei longínquo, longíneo, não sei. Enfim, ele é esticado, galera. E aí, por isso, existem pontos que o norte do estado, do litoral, o clima é muito diferente do sul, como é diferente do centro-oeste. Então, tudo isso faz com que seja um terreno muito fértil para estudos. E esse, em específico, ele coloca esse protagonismo feminino também no ideal de compreender como que esses efeitos do calor, eles podem fazer com que a nossa saúde, aquela saúde de uma mulher que está gestando e daquela criança dentro do útero, podem ser prejudicadas ou auxiliadas de alguma forma. O que muda? E Aline, até falando em aspecto da própria medicina, ter mulheres protagonizando estudos é muito importante. Mais cedo a gente falava sobre essa dificuldade de, por exemplo, diagnosticar mulheres que passam por infarto, porque é um tipo de doença que foi muito estudada em homens, então acaba sendo subdiagnosticado, não existe muitos dados que possam fazer com que haja a prevenção, com que haja o atendimento rápido. Então, quando você coloca ambos os gêneros, tanto homens quanto mulheres, nesse estudo, faz com que as doenças elas possam ser percebidas mais cedo. Então, colocar mulheres nesse centro também, de compreender como funciona o nosso organismo em diversos tipos de clima, é essencial, faz com que muitas coisas possam ser evitadas. Então, que venham aí resultados positivos ou que aqueles que sejam negativos possam ser identificados mais cedo. É isso. Agora, para não dizer que não falamos de política partidária, bom, o MDB vai ter mudanças no diretório municipal. O Dr. Paulo Márcio assumiu a presidência, assume, melhor dizendo, a presidência do partido em um evento que está marcado para o dia 17 de maio. Vamos ouvir um anúncio, né, que foi feito pelas redes sociais do presidente, ou melhor, do vice-governador do Piauí, Temístocles Sampaio Filho. Sábado, dia 17 do mês de maio, o MDB da capital vai renovar o seu diretório municipal. Tivemos um grande entendimento, onde o médico Paulo Márcio será o próximo presidente do nosso MDB da capital. Está aqui do lado o Zenito, que é o presidente atual do diretório municipal e que vai ser o vice-presidente do médico e professor Paulo Márcio. Com muito entusiasmo, sobretudo com a responsabilidade grande de receber das mãos do nosso presidente Zé Nito o desafio de seguir com o MDB forte, resisto. O MDB foi o partido que mais cresceu no estado do Piauí neste ano de 2024, passou, e também dentro de Teresina cresceu bastante. Temos aqui um desafio grande de seguir defendendo a democracia, a liberdade e, sobretudo, as transformações que Teresina precisa. Externa aqui a nossa felicidade de comandarmos como presidente do MDB por esses anos o nosso partido, ao lado dos amigos, ao lado do nosso vice, e hoje a nossa alegria de passarmos para o Dr. Paulo Márcio, de forma que convidamos todos os filiados, simpatizantes, para esse momento muito importante na vida do nosso MDB. Pois é, essas mudanças que já, claro, já muito estudadas, muito bem pensadas para as próximas eleições, para as articulações do próximo pleito, né? Isso, Aline, teve uma participação muito importante do Dr. Paulo Márcio, que sábado agora assume como presidente da sigla municipal na eleição passada. Então, a partir de agora é tentar arrumar a casa, articular um crescimento. O MDB ele tem aspirações audaciosas para o próximo ano, uma fusão cruzada em mente. Então, assim, são muitas estratégias que precisam passar, claro, por lideranças municipais, consequentemente pela sigla. Então, ter essa arrumação faz sentido, é necessário oxigenar o partido internamente. O presidente Zé Nito, ele também teve uma participação muito importante para o pleito do ano passado, e a partir de agora é fazer com que haja uma distribuição de funções e compreender como vai ser o desafio do próximo ano. Lívia Pessoa, muito obrigada. Amanhã você volta de novo para a gente sextar juntos aqui com muita notícia. Volto, Aline, é longilíneo. Lembrei, é porque eu confundo, mas tudo bem, faz parte. Até amanhã. Até amanhã.